Olá, meu nome é Daniel Maciel. Hoje nós vamos fazer mais uma videoaula. Vamos discutir um pouquinho sobre intervalo. Vamos tirar essa mistificação que tem aí, que dizem que intervalo é coisa, um quebra-cabeça, coisa de outro mundo, de outro planeta, que é difícil. Não, é fácil. Basta a maneira que é passado. Uma forma tradicional, tecnicista que vem sendo passada aí durante anos, ela realmente causa isso, mas não esquece essa forma. A gente não precisa decorar todos os intervalos, quantos tons, quantos semitons tem, não, a gente precisa entender. É diferente de decorar todos, não, eu tenho que entender como funciona. Eu entendi como funciona, eu acho qualquer um apenas uma maneira de entender do que eu querer separar tudo e querer decorar tudo. E às vezes a gente decora e nem entende o que é. Intervalo é distância entre sons. Enquanto maior a distância, maior o intervalo. Enquanto menor a distância, menor o intervalo. É simples. Os intervalos têm um nome e sobrenome. Os nomes são, essas partes estão de vermelho, os sobrenomes são os escritos de azul. Separei porque tem diferença aqui nos sobrenomes. Então o intervalo de segunda, ele pode ser aumentado, maior, menor ou diminuto. O de terça também, o de sexta e o de sétima. Eles podem ter esses 4 sobrenomes. O de quarta, o de quinta e de oitava, eles podem ter esses 3 tipos de sobrenomes. Esses sobrenomes são por aumento ou diminuição na distância desse intervalo de cada nome. Por exemplo, o intervalo de segunda. Por que é de segunda? Porque tem 2 sons envolvidos nele. De terça, 3 sons, sexta, 6 sons e cada um. É isso, é óbvio. Óbvio, não precisa nem decorar, porque já está no nome, já está na obviedade. O intervalo de oitava tem 8 sons envolvidos. Um exemplo, da nota Sol até o Si. Sol, Lá, Si. 3 sons envolvidos. Então é um intervalo de terça. Ele é de terça. Aí ele pode ser aumentado, maior, menor ou diminuto. Depende da distância que tiver entre essas 3 notas. Entre a primeira e a última nota, As do meio não interferem em nada. O que interfere é a primeira e a última nota desse intervalo. Se eu falo do Dó pro Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 sons envolvidos, intervalo de sétima. Aí depende da distância que está entre essas 7 notas. Distância da primeira à última nota. Depende da distância que eu tenho, ela classifica esse intervalo, que pode ser sétima, aumentado, maior, menor ou diminuto. Para a gente entender, eu vou pegar um intervalo de segunda aqui. Do Dó pro Ré. Cadê? Do Dó pro Ré, eu tenho a distância de um tom. Dó e Ré são 2 notas envolvidas, intervalo de segunda maior. Que eu vou explicar aqui para vocês acharem o intervalo dessa forma simples, vocês têm que seguir sempre pela escala de Dó maior. Dá para fazer por outras, mas a maneira mais simples é essa. Escala de Dó maior no estado natural dela, começando da nota Dó. Escala de Dó maior. Então, se eu começando da nota Dó pro Ré, é um intervalo de segunda maior, porque está na forma natural dela, eu não mexi. Eu não acrescentei bemol, não acrescentei sustenido, está natural, tem um tom. Então, intervalo de segunda maior tem um tom. Do Ré pro Mi tem um tom, é segunda maior. E do Mi pro Fá tem meio tom só. Se tem meio tom, eu diminui meio tom, então ficou menor. Não é maior mais. Do Fá pro Sol maior, 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 menor. Tem meio tom também. E se eu vou lá e coloco um bemol no Dó? Ou seja, aqui estava um tom, Dó, Ré. Coloquei
coloquei um bemol no dó, ou seja, ele caiu meio tom, ficou um tom e meio. Apesar de eu ter diminuído a nota dó, o som ter ficado mais grave, né, caiu, o intervalo, a distância aumentou. De um tom ficou um tom e meio agora, não é mais um tom. É um tom e meio. Aqui tem um tom e meio agora. Ou seja, aumentado, ficou segundo aumentado, porque era um tom, aumentou para um tom e meio a distância. Lembra que é distância. Porque às vezes a gente pensa no bemol, muita gente se confunde isso em prova. Ah, coloca um bemol, eu diminuí. Ah, mas eu diminuí a nota, o som ficou mais grave. Mas a distância aqui aumentou, tá? Tomar esse cuidado. Se eu coloco um sustenido no dó, do dó sustenido por ré, não tem um tom, tem meio tom. Ou seja, ficou segunda menor. Um tom era maior, diminuiu meio tom, ficou menor. É assim que funciona em todos esses intervalos. O estado natural ele é maior ou justo. Se é maior, eu aumentei meio tom, ficou aumentado. Diminui meio tom, ficou menor. Diminui mais meio tom, ficou diminuto. Ou seja, se é maior, se está um tom abaixo do maior, é diminuto. Aqui, né? Então por isso que a gente é bom pensar de meio e meio tom. Porque aqui o diminuto já é meio tom abaixo do maior, do justo. O justo, que aqui já não tem maior e menor, justo. Então, um intervalo de quarta, que tem 4 sons envolvidos, 4 notas envolvidas. Por exemplo, é aqui mesmo, Dó, Ré, Mi, Fá. Comecei do Dó, então, ao Fá tem 2 tons e meio. Então é quarta justa, tem 2 tons e meio. Eu já sei que o justo tem 2 tons e meio. Se tiver 3 tons é aumentado, se tiver 2 tons é diminuto. Por exemplo, aqui nessa escala tem um intervalo de quarta que tem 3 tons. Onde tem 4 notas envolvidas. Ó. 1, 2, 3, 4. Do Fá ao Si tem 3 tons. Já não é o partindo do Dó, que é o justo, que é 2 tons e meio. Está meio tom a mais. Ou seja, aumentou. Ficou aumentado. Em vez de 2 tons e meio, aumentou para 3 tons. A distância do intervalo de quarta. Quarta aumentado. É assim que eu dou o nome aos intervalos. Tem que dar o nome e o sobrenome. Vamos lá ver um exemplo do intervalo de... Vamos continuar no intervalo de segunda aqui. Se eu coloco um bemol no Ré, muda tudo. Já não é mais um tom aqui. Vira meio tom. Ou seja, o intervalo naturalmente do Dó para o Ré é um tom. Do Dó para o Ré bemol é meio tom, caiu para menor. E se eu pôr um dobrado bemol aqui? Aí eu caí um tom. Só que tinha um tom, eu caí um tom, ficou nulo. Nulo, porque não tem intervalo aqui. Dó e Ré, Ré dobrado bemol, tem o mesmo som. O som é o mesmo. Então, é um intervalo nulo, não tem intervalo, que o intervalo é em questão de som. Se o som soou o mesmo, toquei aqui e toquei aqui, deu o mesmo som, não tem intervalo. Só para a gente entender. Então, o intervalo de segunda diminuta, sonoramente ele não existe. Pode até dizer, teoricamente, tudo bem, mas ele não é nulo, é um intervalo nulo. Considera-se um intervalo nulo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Do Dó para o Ré tem um tom. Vamos ver um exemplo dos intervalos de terça. Agora, terça. Então, sabemos, vamos lá, ver. Sempre a gente vai achar o maior ou o justo para descobrir os outros. Então, vamos ver o intervalo de terça maior como que é. 1, 2, 3. Dó, Ré, Mi. Tem 2 tons. Terça maior. E se eu ponho um bemol no Mi?
Aqui já não é um tom, vira meio tom. Você coloca um bemol aqui no Mi. Aqui sai um tom e fica um semitom. Ou seja, ficou menor. E se eu ponho um dobrado bemol no Mi? Aqui fica 0 tom, ou seja, fica só um tom. Fica diminuto. Tá bom? Vamos ver um intervalo, vamos dar uma olhadinha aqui. É o mesmo esquema para os dois, tá? Lembrando que é sempre assim, de novo vou falar. Eu tenho um intervalo maior no estado natural. Se ele está meio tom acima do que é natural, ele é aumentado. Se está meio tom abaixo, menor, mais meio tom abaixo, diminuto. Nos de quarta, quinta e oitava, já é no estado natural, partindo da nota Dó, o intervalo de quinta, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 notas, do Dó ao Sol. 3 tons e meio. Se tivesse 4 seria aumentado, se tivesse 3 seria diminuto. Ou seja, estado natural, meio tom abaixo, diminuto de diminuir, né? A gente pode pensar assim, e aumentado de aumentar. Aumentou, está aumentado ao natural, né? Ele é aumentado. E é assim que funciona em todos os intervalos, para todos. Então o estado natural do intervalo de segunda, 2 notas envolvidas, é um tom. No intervalo de terça, né, é 2 tons, ou seja, terça maior, segunda maior, terça maior, quarta justa, tem 2 tons e meio, quinta justa, 3 tons e meio, sexta maior, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, do Dó ao Lá é uma sexta maior, do Dó ao Si uma sétima maior, do Dó ao Dó uma oitava justa. Sempre é o natural. Esse é o estado natural, é a distância natural de maiores e justos dos intervalos. Se está meio tom a mais, aumentado. Meio tom abaixo a gente cai aqui, ou para o menor ou para o diminuto, e mais meio tom aqui, quando for intervalo segundo, terceiro, sexto e sétimo, fica diminuto. É simples, tranquilo. Eu vou passar um exercício para vocês. Aqui, vou puxar ele rapidinho, tá aqui embaixo. Só um instante. E vou querer que vocês copiem para fazer em casa. Dá uma olhadinha aí, se precisar pausar, pausa. Dá uma pausa aí, ou printa. Faz uma folha separada, tá? E quem for meu aluno, me manda aí. Vai ser super bacana, é gostoso de fazer. Pensem aqui nos bemóis, nos sustenidos. As notas do meio não interferem. É sempre a primeira e a última nota, a distância entre elas. Vocês podem fazer em forma de escala. Por exemplo, se eu passar por exemplo, aqui tem um Dó e um Mi. Vocês façam isso aqui, ó. Dó, Ré, Mi, só para ver os tons que tem, os semitons que tem, para ficar mais fácil de calcular. Tá bom? Então, forte abraço aí, meus alunos. Me mandem aí com nome e sobrenome. Pode colocar essas abreviaturas para aumentado, maior, M maiúsculo, menor, M minúsculo e DIN para diminuto. Então, vocês vão colocar o nome nesta forma aqui, ó. Vou pôr primeiro o nome, por exemplo, intervalo de segunda. Para esse intervalo do Dó e Ré, segunda maior. Se for do Dó pro Mi, terça maior. Se fosse um Mi bemol, terça menor. Ok? Então vocês vão pôr aí o número do exercício e classificar. Aí eu pode copiar tudo. Vamos classificar para mim aí nome e sobrenome dos intervalos. Um abraço e bons estudos!